Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidas por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado. E levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. O texto do Evangelho tem dois pontos, dois momentos, na verdade, para a gente observar. Primeiro, nós ouvimos o início do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas dizendo qual é o critério que ele escolheu para contar a história de Jesus. A história dos acontecimentos na vida de Jesus. Ele explica qual é o critério que ele usou para fazer isso. Depois, no capítulo 4, o texto vai para o capítulo 4, a partir do versículo 14, que vai contar a história, vai colocar na boca de Jesus, Jesus falando para os seus discípulos o significado da sua missão. Por que é que ele se fez carne? Por que é que ele se fez um de nós? Porque ele veio morar no meio de nós. É o único texto e o único evangelista que conta, ou em que Jesus fala, qual é a sua missão e o que ele veio fazer entre os homens. Capítulo 4, a partir do versículo 14, aí a expressão: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Em resumo, esta é a missão de Jesus. E, portanto, na missão de Jesus, a missão nossa também. Nossa missão, depois que nós fomos batizados, é reproduzir a missão de Jesus. É fazer o que Jesus fez. Por isso nós temos o nome de cristão. E por isso ter o nome de cristão é uma responsabilidade. E uma responsabilidade que não é individualista, que não é egoísta, segundo a leitura. A metáfora que Paulo usa. Paulo fala da igreja como sendo um único corpo, formado por diversos membros.
Por isso que não existe ser igreja sozinho. Nós somos igreja unidos. E quando estamos unidos, nós somos o corpo de Cristo. Não é estar juntos, porque a gente pode estar junto com muita gente, mas estar unido é diferente de estar junto. Estar unido é mais forte, mais profundo do que estar junto. E unidos com todos os membros. Com todos os membros. E esta realidade, portanto, não tem como a gente viver essa realidade profundamente sozinho, isolado. Aqui, nesse texto, desmonta aquele argumento de muita gente que diz assim, eu não vou na igreja para rezar, não, eu rezo em casa. Você pode rezar em casa também, mas só em casa não serve. Só em casa não responde à missão de um cristão. Eu rezo em casa, eu rezo lá em casa, Deus escuta a minha oração, eu não vou na igreja não, mas eu sou de rezar, eu rezo todo dia lá em casa. Esta pessoa está rezando de forma errada. Tem que rezar em casa sim, também, mas a vida de comunidade é necessária. É necessária. Porque nós, enquanto cristãos, não vivemos uma fé individualista. Nós não vivemos uma fé sozinho. Não tem condições, não existe possibilidade de que a nossa oração seja forte o bastante porque a gente reza sozinho. Não, nós precisamos, nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos um dos outros para constituir o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é preciso a gente abrir-se para essa realidade. É a descrição que Paulo faz. Paulo faz a descrição de um corpo. E este corpo, na descrição de Paulo, é a igreja. Ele faz essa mesma descrição também na carta aos Efésios. No capítulo 4 da carta aos Efésios, ele faz também essa comparação. Então, nós unidos somos o corpo de Cristo. Somos a igreja. Unidos. Sozinhos nós não somos. Então, é preciso que a gente medite profundamente sobre esse texto. Depois, a sua casa, durante a semana, leia de novo o texto da segunda leitura, capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 12. 12 em diante, até o 30. E leia de novo, medite, tire as lições para a sua vida durante a semana. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês de uma outra realidade que está presente na primeira leitura e que toda esta realidade, se nós não aprofundarmos essa realidade que eu vou descrever agora, tudo o que eu disse antes, para nós passa a não ter significado nenhum, se a gente não entender o que vou dizer agora. Fazer duas perguntas para vocês aqui na igreja e também para as pessoas que estão em casa. Vocês têm celular? Quem tem celular, levanta a mão. Olha que beleza, todo mundo tem celular. Agora, deixa eu perguntar outra coisa para você, com relação ao celular. Quanto tempo você consegue ficar sem o seu celular? Veja, se você trabalha com o celular, não vale. Se você trabalha, aí essa pergunta tem que ser repensada. Mas quanto tempo a gente consegue ficar sem o celular? Quando a gente não precisa fazer o uso necessário do celular. Quanto tempo a gente consegue ficar sem o celular? Quem consegue ficar sem o celular durante um dia inteiro? Levanta a mão. Durante um dia inteiro. Sem olhar nenhuma vez. Certo? Tá bom, pode baixar. Quem consegue ficar sem o celular durante 8 horas, sem olhar? Levanta a mão. 6 horas. 5. 4. 3. 2. 1 hora. 30 minutos. Se vocês olhassem para trás e vissem as pessoas levantando as mãos,
vocês iam ver o que eu estou vendo daqui. Certo? Pois bem, agora vamos para a leitura. Quanto tempo por dia, quantas horas por dia você consegue ler a Sagrada Escritura? Quem consegue ficar o dia inteiro lendo a Sagrada Escritura? Levanta o pé. Eu vou nem pedir para levantar a mão. Então, daqui para frente não precisa nem continuar mais. Então, notem que acho que tem alguma coisa desajustada aqui. Que a gente não consegue ficar um dia inteiro sem olhar no celular. Primeira leitura tem uma coisa impressionante. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica de frente para a porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia. Quando que começa o amanhecer? Com o pôr do sol. Vocês percebem que o sol, na nossa realidade, ele já está mostrando a cara cedinho. Cedinho. Eu sei, essa semana que eu fiquei de Covid, eu acordei antes do sol. Quer dizer, nem dormi. Então, eu sei que a hora que o sol sai. Antes das 5 horas da manhã, o sol já está despontando. Então, imagine vocês. O padre vai propor uma coisa aqui, que muitos vão achar um absurdo. Tenho certeza que muitos vão achar um absurdo. Vou escolher um dia da semana, vou escolher domingo. E eu vou propor para a gente ficar na igreja, aqui nesta igreja, das 5 horas da manhã até meio-dia, lendo e meditando a palavra de Deus. Durante 30 dias seguidos. 30 dias seguidos. Lendo e meditando. Eu disse domingo, mas 30 dias seguidos. Quantas pessoas será que a gente teria presente na igreja? Disseram lá na Santo Expedito, na outra missa que eu rezei, 2 pessoas. Quem seriam as 2 pessoas? A pessoa que abre a igreja e o padre. E ainda disseram, corre o risco de ter só uma, que é a pessoa que vai abrir a igreja. É claro que é uma brincadeira, não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer eu vou ficar sozinho. Mas a minha chamada de atenção é, nós estamos muito mais apegados ao celular do que a palavra de Deus. E aí, porque nós estamos apegados ao celular, o que acontece? Nós estamos no meio de uma geração meio abobada. A gente fala das crianças, mas nós estamos meio lesados, como diz os jovens. Meio lesados. Por quê? Porque nós estamos concentrando, infelizmente, estamos concentrando muito mais o nosso tempo e a nossa atenção para o celular. E este costume, entre aspas, costumes, está destruindo-nos de dentro para fora. E a gente não está percebendo. E a gente não está percebendo. E digo destruindo porque quanto tempo a gente gasta vendo porcaria no celular? Vendo porcaria assim, vendo coisa que não edifica. E aí qual que é o resultado? Aí que eu falo que nós estamos lesados. E eu percebi isso durante a minha convalescência por causa do Covid. Eu percebi isso em mim. Qual que é a consequência? Quando a gente senta para ler as Sagradas Escrituras, ou para ler um livro de espiritualidade, a gente consegue, ou algum livro de interesse de estudo nosso, seja qual for, a gente consegue se concentrar naquele livro por quanto tempo?
Gente, eu fiquei irritado comigo mesmo, porque não conseguia me concentrar mais de 1 hora sentado lendo um livro. E me peguei durante o dia, assim, ficando no celular, vendo vídeo no celular. Teve um dia que eu calculei, eu fiquei 6 horas. Tudo bem que eu estava sem fazer nada naquela semana. Mas 6 horas fuçando o celular. Aí depois fui sentar para ler um livro, sentei 30 minutos e comecei a dormir. Eu falei, mas que coisa ruim isso. Mas como é que consegue ficar 30 minutos no celular? Eu digo, 30 minutos. Como é que consegue ficar 4, 5 horas no celular e não consegue ficar 1 hora concentrado lendo aquilo que precisa ler? Oh, meu Deus do céu, fiquei envergonhado comigo mesmo. E acho que isso não é só uma dificuldade minha. Acho que também é dificuldade de muitos de vocês aqui. De muitos de nós. E a gente está invertendo. Falando do celular, tem gente que quando sai de casa, esquece o celular, já está chegando no local onde vai, volta para casa para buscar o celular. Porque esqueceu. Mas não volta para casa para buscar a Bíblia que esqueceu. Ou se vai para um encontro de espiritualidade, para um dia de retiro, para uma formação, não leva nem a Bíblia. E aí quando a gente pede, quando a gente propõe, procure lá na Bíblia. O livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo 35. Sei lá, estou dizendo aleatório. Sabe qual é a primeira pergunta que fazem? Qual é o número da página? Primeira pergunta, qual é o número da página? E eu, que tenho também alunos, que trabalho com alunos, muito educadamente respondo. É fácil. Está entre o Gênesis, não é entre. Depois do Gênesis e antes do Apocalipse. É depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Aí a pessoa abre o livro do Gênesis e procura, depois do Gênesis, o livro de Neemias. Olha que praticidade, olha que intimidade, olha que profundidade de conhecimento que a pessoa tem dessa Escritura. Não é encantador isso? Na sala de aula. Não estou falando de vocês, estou falando na sala de aula. Vocês não são assim. Estou falando dos meus alunos só. Então, repito, eu acredito que nós estamos invertendo as coisas. E a gente está dando pouca atenção para a palavra de Deus. Pouca atenção para a palavra de Deus. Então a gente precisa arrumar tempo. Aí a gente vive dando outra desculpa. Mas padre, eu não tenho tempo para ler a Sagrada Escritura, não. Tenho tanta coisa para fazer. Não tenho tempo para ler a Sagrada Escritura. Não me venha com essa desculpa esfarrapada, porque fica mais de hora fuçando no Facebook. Fica mais de hora fuçando no Instagram. Fica mais de hora fuçando no YouTube. Fica mais de hora mexendo em tantas redes sociais. Não tem tempo para a palavra de Deus. Você não tem vergonha na cara. Porque se tivesse vergonha na cara, você arrumaria tempo. Você tiraria o tempo que você perde com essas coisas que não te edificam e concentraria o tempo seu, ou aquele tempo que você tem livre para estar com Deus, ouvindo, meditando, refletindo a sua palavra. Conhecendo, aproximando-se de Deus pela leitura da palavra. Foi o que fez Esdras, o sacerdote Esdras, perante o povo. E fez perante todos aqueles que tinham condições de entender. Criança, jovens, adultos, homens e mulheres. Diante de todo mundo que tinha condições de compreender. Do amanhecer até o meio-dia.
Que tempo a gente tem dado para Deus, para escutá-lo em sua palavra? É isso que nós precisamos pensar. É só isso. Vocês vão ficar com a orelha quente durante a semana, né? Pensando, cabeça fervendo, né? Pensando nessas coisas. Que bom que vocês fiquem. E é isso mesmo que vocês devem fazer. E sentir cada vez mais motivados, desafiados a buscar, a ler, a meditar, a rezar, a se aproximar de Deus, escutar o que Deus tem para dizer na sua palavra e escutar, colocando em prática na vida, no dia a dia. Que Deus nos dê esta graça, que nós sejamos perseverantes na leitura e na meditação da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.